Por volta de 1020 a.C., no Vale de Elá, um gigante avança desafiando um exército inteiro. Eles se encolhem de medo. Sua única proteção, um garoto, mal um adolescente e sem armadura. Ele empunha apenas uma funda e uma arma secreta, o poder de Adonai Sabaote, o Deus vivo do exército de Israel. É uma das histórias mais famosas já contadas, a história definitiva do azarão, mas e se não for a história que você ouviu? O gigante realmente se chamava Golias? Ele foi realmente morto por Davi? E como esse momento aponta para o Messias, o filho de Davi? Junte-se a nós enquanto investigamos a história, separando a história da lenda. Este é o confronto de Davi contra Golias. Este é o Vale de Elá, também chamado de Uade, um desfiladeiro onde a água das chuvas sazonais ocasionalmente flui. Ele está localizado no que é chamado de Shefelá, uma série de colinas onduladas e uades, que formam uma barreira natural entre as planícies costeiras e as montanhas da Judéia. O Uade Elá era um vale importante com muitos recursos naturais. Suas planícies gramadas, salpicadas de belas flores de tremoço, ofereciam excelente pastagem. As colinas ao redor eram florestadas com árvores, como o terebinto, que produzia terebintina, uma resina pegajosa usada como cola, e o sicômoro, conhecido por seu fruto semelhante ao figo e madeira durável. Mas, acima de tudo, o Uade Elá era um portal, um dos poucos corredores naturais que permitiam o acesso das planícies costeiras às terras altas da Judéia, o coração do reino de Israel. Controlar o Uade Elá poderia mudar o rumo da guerra, e para o povo de Israel era uma questão de vida ou morte. Uma passagem tão vital era guardada aqui pela fortaleza de Azeca. Mas agora, Azeca e Socó, uma cidade próxima, haviam sido invadidas pelos exércitos filisteus. Os filisteus eram liderados por um campeão, um homem corpulento, um lutador lendário, homem de guerra desde a sua mocidade. Alguns sugeriram que esse filisteu era frágil e incapacitado, sofrendo de condições médicas, o que o tornava fraco, quase cego, mas estudiosos bíblicos contestaram essa ideia. O campeão filisteu não era inválido, mas um guerreiro perigoso e capaz, e seu nome era Golias. Ou será? Veja, a história está em 1 Samuel 17, onde 28 vezes o temível oponente de Davi é simplesmente chamado de Filisteu. No entanto, o nome Golias aparece apenas 2 vezes, uma no início e outra no meio, onde ele é estranhamente reintroduzido como se fosse pela primeira vez. Porque o nome Golias parece ser de uma história diferente, posteriormente inserida no relato de Davi, identificando o que originalmente era um filisteu anônimo. Voltaremos a isso. Mas qualquer que fosse seu nome, esse filisteu não era um guerreiro comum. Ele era um gigante. Sua Bíblia provavelmente diz que Golias media 6 côvados e 1 palmo. Um côvado era aproximadamente o comprimento do cotovelo à ponta dos dedos, e 1 palmo do polegar ao mindinho, fazendo Golias ter cerca de 9 pés e 9 polegadas de altura, ou quase 3 metros. Ou seria... Muitas Bíblias modernas são baseadas no que é chamado de texto massorético, preservado em transcrições medievais, que diz que Golias tinha quase 10 pés de altura. Mas outras fontes, mais de 1000 anos mais antigas, como a Septuaginta, o historiador judeu Joséfo e os manuscritos do Mar Morto, todas indicam uma altura diferente para Golias: 4 côvados e 1 palmo, cerca de 2 metros e 5 centímetros.
Ainda imponente, ainda intimidador, mas muito mais realista. Então, por que a diferença? Escribas posteriores provavelmente alteraram a altura para aumentar ainda mais a vitória de David. Dito isso, em um mundo onde o homem médio tinha cerca de 1,65 m de altura, Golias, com quase 2,10 m, ainda era um gigante. Ele se erguia sobre seus oponentes, especialmente um jovem pastor. E ao contrário de Davi, Golias era um guerreiro de elite, um arsenal ambulante, maciço, poderoso, armado da cabeça aos pés, com mais armas do que tinha mãos para manejar. Samuel parece retratar Golias como uma imagem composta, a personificação dos maiores inimigos de Israel, vestido com a armadura e as armas das nações mais poderosas do mundo antigo. Primeiro, ele usava o capacete e a armadura dos assírios. Feito de bronze com um topo pontiagudo, seu capacete aumentava ainda mais seu tamanho intimidador. Sua armadura de cota de malha era feita com escamas de bronze sobrepostas, costuradas em um casaco de couro ou linho, pesando cerca de 57 quilos, fazendo-o parecer exatamente como os antigos assírios. Em segundo lugar, ele usava grevas de bronze. Esta não era uma armadura típica do Oriente Médio, mas sim dos guerreiros gregos e micênicos. A lança maciça de Golias tinha uma ponta de ferro pesando cerca de 7 quilos. E a haste da sua lança era como o eixo do tear. Essa expressão estranha intrigou estudiosos por décadas, mas pode se referir a um laço de couro preso ao cabo da lança de Golias, chamado ancailo. Esse laço era típico das lanças de arremesso gregas. Ele gerava força extra, rotação e distância, o que significava que o pequeno David, com sua funda na mão, estava muito dentro do alcance da lança do gigante. E pendurado nas costas de Golias estava um quidom de bronze. Esta é uma palavra hebraica estranha. Algumas Bíblias traduzem como dardo, escudo ou até mesmo alvo, mas muitos estudiosos acreditam que, na verdade, se refere a uma espada em forma de foice, semelhante a um khopesh egípcio. E diante de Golias estava um escudeiro, carregando o enorme escudo de pé do gigante, exatamente como os usados pelos assírios. Samuel quer que você sinta que Golias era invencível, protegido por uma armadura assíria, com uma lança e grevas gregas, empunhando uma espada egípcia. Golias era uma combinação exagerada das maiores ameaças de Israel às culturas guerreiras que os cercavam, um símbolo de tudo contra o que lutavam. Mas não era assim que um filisteu se parecia. Os filisteus eram poderosos guerreiros de terras próximas à Grécia. Eles invadiram não apenas Israel, mas também o Egito. O templo de Ramsés III mostra o faraó derrotando vários exércitos, incluindo esses guerreiros distintos, os filisteus. Observe que eles não usam capacetes de bronze, mas sim cocares emplumados com um boné de couro. Eles não têm armadura de escamas, mas sim um corcelete de couro e metal. Eles não têm grevas e carregam escudos redondos, não retangulares e imponentes. Samuel não descreve Golias como um filisteu. Em vez disso, ele se esforça para criar um monstro, um símbolo, e esse monstro estava marchando diretamente para o coração de Israel. Os filisteus avançaram da poderosa cidade de Gate, uma das principais capitais filisteias, localizada aqui ao longo da planície costeira, a cidade natal de Golias. De Gate, eles marcharam 13 quilômetros até a Cefelá, entrando no Wadi Ela, o portal para as terras altas da Judéia. Eles já capturaram a fortaleza de Azeca e ocuparam Socó. O reino de Israel está em perigo.
Felizmente, as forças do rei Saul detêm os filisteus em Ela, com os exércitos formando suas fileiras de batalha, até que o gigante filisteu avança. Ele chama para um combate individual, e por 40 dias, de manhã e à noite, ele provoca os exércitos de Israel e eles tremem. Mas a salvação deles está chegando. Não um guerreiro, mas um jovem pastor. Então quem era Davi? O caçula de 7 irmãos, Davi era natural da pequena vila de Belém. Apesar de sua juventude, ele foi ungido pelo profeta Samuel e estava destinado a grandes coisas, até mesmo ao trono de Israel. E agora seu destino estava chamando-o. Enviado por seu pai, Jessé, Davi viajou as 14 milhas de Belém até o vale de Elá, carregando pão e queijo para seus 3 irmãos mais velhos, soldados no exército israelita. Ao chegar em Elá, Davi vê o enorme filisteu. Ele ouve suas provocações e vê os israelitas se encolherem. Chocado, Davi pergunta: quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? A ousadia de Davi chama a atenção do rei Saul, e Davi corajosamente se oferece para lutar contra o gigante, tendo fé de que o Senhor o salvará do filisteu. Impressionado, mas também desesperado, Saul aceita. Seu escudeiro veste Davi com a armadura real de batalha, capacete, cota de malha e espada. O jovem pastor luta para andar, e Davi admite que não tem experiência militar. Ou será que não? Porque Davi já tem uma reputação. No capítulo anterior, antes mesmo de Golias aparecer, membros da corte de Saul já sabiam quem era Davi, um homem valente e de guerra. Saul convoca Davi e fica tão impressionado que o faz seu escudeiro pessoal, dificilmente um papel para alguém tão desconhecido com armas ou guerra. Então, rejeitando a armadura de Saul, Davi desce para o vale abaixo. Lá, ele coleta 5 pedras perfeitas para funda, pesando cerca de 70 gramas, aproximadamente o peso de uma bateria tamanho C. Embora simples, uma funda era uma arma de precisão mortal, capaz de lançar pedras a mais de 145 km por hora. Um golpe na cabeça de apenas 20 joules pode causar inconsciência. Uma funda poderia atingir com força muito maior. Mas Davi precisaria atacar primeiro, pois estava ao alcance da lança do filisteu. À medida que Davi se aproxima, Golias ri e o provoca. Ele esperava um guerreiro como ele, não um jovem garoto. Davi devolve a provocação do gigante. Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem afrontaste. E com essa declaração, Davi transforma o duelo de uma disputa entre 2 homens em uma disputa entre deuses. Pois Davi não confia em suas habilidades com a funda, mas em sua fé no guerreiro divino, o Deus de Israel. O filisteu avança, armas em mãos, e o pastor corre para encontrá-lo. Em um instante, Davi revela sua funda e lança sua pedra. Viajando a quase 145 km por hora e guiada pela mão de Deus, a pedra atinge Golias, no único lugar que seu capacete assírio deixou exposto, o impacto provavelmente excedendo 30 joules, quebrando sua glabela e incapacitando o gigante. Golias cai no chão e não se move.
Sem hesitar, Davi avança, e segurando o quidom curvado de Golias no alto, ele mata o gigante. Chocados com a morte de seu campeão, os filisteus fogem por este caminho em direção a Gate. Galvanizado pela vitória de Davi, o exército israelita persegue, derrotando as forças filisteias ao longo das 8 milhas de volta a Gate. Pelo poder de Deus, o símbolo dos inimigos de Israel é derrotado, conquistado por um mero pastor de Belém. Davi matou Golias. Ou será que foi ele mesmo? Porque a Bíblia menciona Golias novamente. Em 2 Samuel 21, ele identifica Golias como um geteu, um filisteu de Gate, e usa a mesma expressão, o cabo de cuja lança era como a viga de um tecelão. Aqui, Golias também é morto por um homem de Belém, mas seu nome é Elanã, um dos 30 valentes de Davi. Ele matou Golias durante o reinado do rei Davi, e parece que é dessa história que o oponente filisteu de Davi recebe o nome de Golias. Davi, contra o filisteu, nos deixa com perguntas persistentes. Podemos confiar totalmente nas histórias de Davi? Talvez Davi tenha matado o verdadeiro Golias, ou algum campeão filisteu anônimo, ou talvez não, porque a história foi reformulada ao longo das gerações, enquanto escritores posteriores construíam sobre os feitos lendários de Davi. No entanto, quaisquer que sejam as origens da história, Davi se tornou o maior rei de Israel, inaugurando a Era de Ouro de Israel. Mas essa Era de Ouro foi perdida, o reino se fraturou, e potências estrangeiras como a Assíria e a Babilônia destruíram a dinastia de Davi. E assim Israel ansiava pelo retorno do rei. Um novo filho de Davi. Jeremias profetizou: "E naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça. Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente." Muitos judeus acreditavam que este seria o Messias, um ramo de Davi que se levantaria para governar em Sião. Então, quando um rabino da Galileia começou a curar os doentes, expulsar demônios e ensinar com poder, as multidões espantadas perguntaram: "Pode este ser o filho de Davi?" E quando ele entrou em Jerusalém, montado em um jumento como um rei, se aproximando de sua cidade real, o povo o recebeu gritando: "Hosana ao filho de Davi." Então, enquanto perguntas cercam a história de Davi e Golias, podemos confiar naquele que é declarado o filho de Davi, herdeiro de seu trono real, o verdadeiro rei de Israel, o bom pastor de Belém. Jesus o Messias. Os primeiros cristãos viam a vitória de Davi sobre Golias como um tipo de Cristo. Máximo de Turim ensinou que Jesus era a principal pedra angular, de modo que quando Golias é atingido por uma pedra, ele é derrubado pelo poder de Cristo. Mas mais importante, a história prenunciava uma grande batalha cósmica entre Cristo e o próprio diabo. Como disse Santo Agostinho, Davi pegou a espada do inimigo e com ela cortou sua cabeça. Assim também fez Jesus. Ele derrubou o diabo com suas próprias armas. E assim, quer a história de Davi e Golias tenha se desenvolvido ao longo do tempo ou preserve a memória de um duelo histórico. No fim das contas, seu significado mais profundo está em Jesus. Pois Cristo derrotou um inimigo muito maior do que Golias. Ele venceu o diabo, os poderes do pecado, da morte e do inferno, quando ressuscitou no terceiro dia. E por causa de seu triunfo, podemos vencer todas as coisas através de Jesus Cristo, o Filho de Davi.